Imagine um mundo em ruínas. A poeira do impacto ainda paira no ar. O céu enevoado cobre um planeta que parece ter perdido o fôlego. E mesmo assim, algo se move entre os escombros da vida. A grande era dos dinossauros acabara de cair, mas não completamente. Entre ossos carbonizados e florestas silenciosas, um pequeno grupo de sobreviventes se arrasta rumo ao futuro. Criaturas emplumadas, ágeis, com olhos inquietos, como se percebessem que o reinado delas estava só começando. Enquanto os gigantes tombavam, esses descendentes discretos encontravam um mundo vazio, especialmente no céu. Os pterossauros, mestres absolutos das alturas, desapareceram, e naquele vazio silencioso, um novo império começou a se erguer. Elas, as aves primitivas, não tinham dentes, mas tinham algo ainda mais poderoso: a capacidade de se reinventar. O que ninguém poderia suspeitar é que, milhões de anos depois, esses sobreviventes se tornariam o grupo de vertebrados terrestres mais diverso da Terra. Cerca de 10.000 espécies, 10.000 formas diferentes de um passado que se recusa a morrer. E existe um detalhe que deixa essa história ainda mais inquietante. O lugar onde essa diversidade atinge seu auge é exatamente o nosso lar. Sim, o Brasil é hoje o país com a maior variedade de aves do planeta. O território onde repousam, silenciosamente, os últimos descendentes vivos dos dinossauros. E isso não é um título simples. É quase um aviso, um lembrete de que somos guardiões do passado, quer percebamos ou não. Bem-vindo ao Origens, uma viagem entre o que a Terra foi e o que ela continua se tornando. O mundo que herdamos dos dinossauros não era um paraíso repleto de vida. Bem pelo contrário. Depois do grande colapso ambiental que varreu espécies inteiras da superfície da Terra, o planeta parecia ter sido esculpido pelo próprio caos. As florestas estavam fragmentadas, os rios se estreitavam como veias ressecadas e grandes porções do território brasileiro começavam a dar sinais de cansaço. Não era apenas o tempo que havia mudado, era a própria lógica da vida. As aves, esses herdeiros improváveis, começaram a enfrentar ameaças que nenhum de seus ancestrais saurianos poderia imaginar. O desmatamento crescente, a fragmentação dos biomas, espécies invasoras vagando pelas matas como predadores silenciosos. Tudo isso corroía seus territórios, uma trilha devastadora que ainda percorre Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pantanal e o pouco que sobrou da nossa Mata Atlântica. E quanto mais observamos esse cenário, mais uma verdade desconfortável se revela. As últimas linhagens vivas dos dinossauros não estão extintas, mas estão cercadas. A cada espécie isolada, a cada canto de mata que desaparece, sentimos como se estivéssemos testemunhando uma segunda grande extinção. E desta vez, causada não por vulcões, meteoros ou ciclos geológicos, mas por nós. É como assistir a um relógio que corre depressa demais, anunciando que o tempo desses sobreviventes ancestrais pode estar chegando ao fim. Mas essa história não termina aqui. Ainda há algo mais profundo, mais inquietante, e que poucos conhecem. Para entender o que está em jogo hoje, precisamos voltar muito, mas muito, no tempo. Antes das florestas modernas, antes dos gigantes do Cretáceo, antes mesmo dos primeiros dinossauros caminharem pela Terra. Imagine o Brasil não como o conhecemos agora, mas como um território isolado, preso no interior de uma massa continental colossal. Durante o período Permiano, o planeta se rearranjava como um quebra-cabeça inquieto. As placas se comprimiam, se chocavam e lentamente davam origem à gigantesca Pangeia,
um supercontinente em forma de C, cercado por um oceano tão vasto que parecia sem fim. Pantalassa. No interior daquela massa seca e escaldante onde hoje está o Brasil, a vida lutava por cada gota de umidade. A aridez aumentava. Os desertos se espalhavam como feridas abertas. E então, o planeta tremeu. Na região que hoje conhecemos como Sibéria, erupções titânicas começaram a cuspir lava e gases tóxicos por milhares, talvez milhões, de anos. O céu escureceu, o ar se envenenou e a Terra entrou em colapso. Foi o maior evento de extinção já registrado, a Grande Morte. Até 90% de toda a vida desapareceu, como se o planeta tivesse decidido recomeçar do zero. Quando quase tudo morre, os sobreviventes mudam o destino do mundo. Quando a poeira finalmente assentou, os ecossistemas estavam irreconhecíveis. As antigas linhagens dominantes tinham sido apagadas, deixando aberto um espaço perigoso, silencioso e cheio de oportunidades evolutivas. E desse vazio emergiram novos protagonistas. Entre eles, criaturas que carregavam as chaves para o futuro dos dinossauros. O palco estava montado, mas os atores principais ainda não tinham entrado em cena. Com o mundo ainda se recuperando da Grande Morte, os continentes abafados do Triássico escondiam segredos que mudariam para sempre a história da vida. O clima oscilava, ora seco e hostil, ora tomando forma de tempestades intensas que anunciavam uma nova virada geológica. E foi nesse cenário instável que um grupo especial de répteis começou a se destacar. Não eram gigantes, não eram monstros. E se você os encontrasse na floresta triássica, talvez nem imaginasse o futuro que carregavam nos ossos. Essas criaturas pertenciam aos arcossauros, o grupo que mais tarde daria origem a crocodilos, pterossauros e aos dinossauros. Mas ainda faltavam milhões de anos até que os dinossauros de fato surgissem. No início do Triássico, eles não passavam de coadjuvantes tímidos, vivendo à sombra de predadores muito mais perigosos conhecidos como pseudosúquios, carnívoros robustos, de mandíbulas fortes e corpos musculosos. Mas então, o clima mudou de novo. Um evento climático enigmático, o evento pluvial do Carniano, transformou o planeta. Tempestades nunca antes vistas castigaram os continentes. A umidade aumentou, as paisagens ganharam novos rios e florestas, e muitos dos grandes dominadores do Triássico sucumbiram. E foi nesse vácuo ecológico que uma linhagem discreta, quase invisível, encontrou sua chance. Pela primeira vez, os dinossauros emergiram como protagonistas. Pequenos, leves, rápidos e com uma respiração extremamente eficiente, eles foram capazes de atravessar aquela fase caótica enquanto outras espécies entravam em declínio. A partir dali, o mundo nunca mais seria o mesmo. E é exatamente nesse tempo que a história do Brasil começa a se entrelaçar com a história dos próprios dinossauros. Porque aqui, no território que um dia seria o sul do país, surgiram alguns dos primeiros dinossauros do planeta. O relógio da evolução estava acelerando, e o Brasil seria palco de revelações surpreendentes. Agora, imagine uma paisagem completamente diferente do Brasil atual. Nada de florestas densas, nada de pampas modernos. No lugar disso, imensas áreas abertas entrelaçadas por rios antigos, sob um clima que oscilava entre períodos secos e momentos de vegetação exuberante. É nesse cenário que surge uma figura que mudaria para sempre o entendimento sobre a origem dos dinossauros. Estamos falando de Staurikosaurus, um nome que para muitos ainda soa desconhecido,
mas que deveria estar nos livros escolares ao lado de Tiranossauro e Velociraptor. Afinal, ele não era apenas mais um dinossauro. Ele era um dos primeiros dinossauros do planeta. E ele era brasileiro. Descoberto no Rio Grande do Sul, seus restos fósseis repousavam ali desde o Triássico, há cerca de 233 milhões de anos. Pequeno, ágil e com pouco mais de 12 quilos, ele se movia com rapidez, sempre atento, sempre à procura de oportunidade ou de perigo. Seus dentes afiados e suas pernas longas sugerem um caçador eficiente, mas sua importância vai muito além da ecologia. Staurikosaurus não era um terópode padrão como vemos no Jurassic Park. Ele fazia parte de uma linhagem extremamente primitiva chamada Herrerasauridae, que surgiu antes mesmo da divisão dos grandes grupos clássicos dos dinossauros. É como se ele fosse um livro vivo das primeiras páginas da história evolutiva dos dinos. E ele não estava sozinho. O Rio Grande do Sul guarda ainda outro tesouro, Gnathovorax, encontrado mais recentemente e com um esqueleto quase completo. Com cerca de 3 metros, ele expandiu ainda mais nosso entendimento sobre os primeiros passos dos dinossauros carnívoros. Mas o mais intrigante é perceber que, enquanto o mundo inteiro ainda tentava entender quando e como os dinossauros surgiram, o Brasil já guardava as respostas debaixo de seus próprios pés. E isso era só o início, porque naquela mesma região criaturas muito diferentes e igualmente importantes caminhavam lado a lado com esses primeiros predadores. Enquanto os primeiros carnívoros deixavam suas marcas na Formação Santa Maria, outro grupo de dinossauros começava uma transformação silenciosa, uma revolução anatômica que, milhões de anos depois, daria origem aos maiores animais terrestres que já caminharam no planeta. Esses pioneiros eram os sauropodomorfos, ancestrais distantes dos gigantes de pescoço longo como os icônicos braquiossauros e diplodocus. Mas naquele início do Triássico, eles não passavam de criaturas pequenas, esguias e surpreendentemente ágeis. Longe dos colossais herbívoros do futuro, eles eram oportunistas e estavam apenas começando a experimentar caminhos evolutivos que mudariam tudo. No sul do Brasil, vários representantes desse grupo revelam como essa transformação começou. Um dos mais intrigantes é Pampadromaeus barberenae, um dinossauro leve, bípedo, com dentes variados que indicam uma dieta flexível. Ele não era estritamente herbívoro, nem carnívoro. Era um sobrevivente versátil, adaptável, pronto para aproveitar o que quer que aquele mundo imprevisível oferecesse. Ao lado dele, vivia Saturnalia tupiniquim, outro sauropodomorfo basal, com cerca de 1,5 metros de comprimento. Seus longos membros e pescoço relativamente alongado mostram como esse grupo já começava a explorar recursos que os carnívoros ignoravam. Plantas, sementes, insetos escondidos e até pequenos vertebrados. E ainda havia mais. Buriolestes, talvez o mais carnívoro entre os primeiros sauropodomorfos. Seus dentes afiados sugerem que seus ancestrais imediatos vinham de uma linhagem predadora, o que torna a jornada desses animais rumo ao gigantismo herbívoro ainda mais fascinante. Ali, entre florestas abertas, riachos e manchas de vegetação renovada após o evento pluvial do Carniano, esses primeiros experimentos evolutivos conviviam lado a lado. Era como assistir em câmera lenta à metamorfose de pequenos oportunistas em futuros titãs. Esse capítulo da pré-história brasileira revela um detalhe inquietante. A maior revolução evolutiva dos gigantes herbívoros da Terra começou aqui, discretamente, no território que chamamos de Brasil. Mas esse ciclo estava longe de terminar.
porque o Brasil guardava ainda muitos segredos, inclusive criaturas que só seriam superadas em tamanho milhões de anos depois. À medida que o tempo avançava para o Jurássico e depois para o Cretáceo, o território que hoje chamamos de Brasil se transformava num mosaico vivo. Rios serpenteavam pelo interior, florestas cresciam onde antes havia desertos, e lagos profundos escondiam formas de vida únicas. A Pangeia começava a se partir, e aquela ruptura continental abriu corredores ecológicos, isolou espécies e permitiu que criaturas completamente diferentes evoluíssem lado a lado. E é justamente nessa etapa da história que o Brasil se revela um dos lugares mais extraordinários do planeta, um laboratório natural da evolução. No Nordeste, as rochas da bacia do Araripe preservaram algo que parece quase irreal. Fósseis tão detalhados que em alguns casos ainda é possível ver impressões de pele, tecidos moles e até restos do conteúdo estomacal. Ali pterossauros de formas inimagináveis sobrevoavam lagos calmos, enquanto peixes de dentes afiados perseguiam suas presas em águas rasas. Era um ecossistema vibrante, cheio de vida e cheio de predadores. E falando em predadores, o Sudeste guardava um gigante que ainda hoje desafia nossa compreensão. No estado de Minas Gerais, paleontólogos descobriram o maior dinossauro brasileiro já registrado, um titanossauro colossal, tão grande que sua simples presença mudaria a paisagem ao caminhar. Seus ossos mostram um animal de proporções titânicas, pertencente a uma linhagem que milhões de anos mais tarde daria origem a alguns dos maiores seres que já viveram na superfície terrestre. Enquanto isso, no sul, linhagens inteiras de dinossauros herbívoros e carnívoros evoluíam de formas tão diferentes que durante muito tempo confundiram os pesquisadores. Cada novo fóssil parecia adicionar uma peça inesperada ao quebra-cabeça da pré-história brasileira, como se nosso território tivesse sido palco de múltiplas histórias paralelas, cruzadas por acaso pelo fio do tempo. E talvez o mais fascinante seja isto. Por muito tempo, o mundo inteiro olhou para as Américas pensando apenas nos fósseis dos Estados Unidos, mas ignorava que o Brasil escondia capítulos inteiros da origem e da evolução dos dinossauros. Aqui não encontramos apenas animais do passado, encontramos respostas, e cada descoberta aproxima a história do planeta da nossa própria história, como se o Brasil fosse, silenciosamente, uma das chaves para entender a era dos gigantes. Enquanto avançamos pelos últimos passos dessa jornada, é impossível não sentir aquela estranha mistura de fascínio e inquietude que acompanha qualquer mergulho profundo nas origens mais obscuras da nossa história. Tudo o que revelamos até agora, cada evidência, cada contradição, cada fragmento esquecido, parece apontar para algo maior, algo que insiste em se esconder nas sombras do tempo, observando silenciosamente enquanto tentamos remontar o quebra-cabeça. E é aqui, nesse instante em que as perguntas começam a pesar mais do que as respostas, que precisamos respirar fundo, porque por mais que pareça que chegamos ao final, a verdade é que encerramentos no universo das origens nunca são definitivos. Eles apenas abrem portas para teorias que desafiam nossa lógica, portas para acontecimentos que parecem desafiar o próprio registro histórico e, claro, portas para mistérios que talvez nunca tenham sido feitos para receber luz. Mas existe algo curioso nisso tudo. Quanto mais tentamos fugir dessa sensação de que há forças maiores moldando nosso passado, mais essas forças retornam, quase como um eco insistente. Um sinal de que compreender nossas raízes talvez seja apenas a primeira parte de uma investigação muito mais profunda.
E é por isso que mesmo agora, ao nos despedirmos deste capítulo, a história ainda parece viva, pulsando, chamando. E antes de fechar este vídeo fica um convite, ou talvez um alerta. Continue com o canal Origens, porque tudo o que você viu até aqui é só a superfície. Existem documentos que ainda não mostramos, relatos que ainda não foram discutidos, pistas que apontam para direções perigosamente intrigantes. E acredite, quando elas vierem à tona, você vai querer estar aqui para testemunhar cada detalhe. Obrigado por caminhar conosco até o fim. Agora, prepare-se. O próximo mistério já está batendo a porta.